quero começar com um conto, não sei se vocês conhecem, chamado O Quarto de Espelhos. Alguém já ouviu falar desse conto? Sabe que espelho é feito de vidro, né? Mas tem atrás de si uma película que impede a visão, além do vidro, mas que reflete a própria imagem que está diante do espelho. Pois bem, uma pessoa vivia num quarto cujas paredes, chão e teto só tinham espelhos. Portanto, só se via a si própria. E se olhava sob diversos ângulos e cada dia mais se contemplava e se admirava da sua beleza, da sua forma física, da sua pessoa. Mas, ao mesmo tempo, estava naquele quarto só voltado para si mesma. Não tinha ninguém. Para todos os lados que se olhava, para o lado, para a direita, esquerdo, para cima, para baixo, só se via a si mesmo. E passando o tempo, as pessoas começaram a ficar um pouco... Aquela pessoa começou a ficar um pouco aborrecida, né? Só me vejo a mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, falava, é melhor assim, né? É melhor só me ver a mim mesmo, porque assim não tem muitas preocupações, né? Mas um dia, repentinamente, um dos espelhos se quebrou. De uma parede, né? E ao ser consertada, a pessoa que colocou o espelho esqueceu de colocar essa película que impedia olhar através do vidro. E aquele espelho que devia ser espelho transformou-se numa janela. Através da janela, aquela pessoa viu que existiam outras pessoas. Fora do seu quarto, existiam pessoas que riam, que sofriam, que brincavam, que corriam, que jogavam, né? Ela começou a olhar para fora e viu que ela não era sozinha no mundo, né? Mas era apenas uma janela e havia vários espelhos. E a opção dela foi continuar olhando-se no espelho e evitar olhar pela janela, para não tomar consciência das outras pessoas. E passando os dias, mais um espelho se quebra, mais uma janela se abre, mais pessoas são vistas através dela, né? E assim sucessivamente aquela pessoa vai vendo que havia fora do quarto um mundo à sua volta. E ela pensou que seria interessante entrar em contato com esse mundo à sua volta, né? E assim o fez e começou a sair de si mesma, começou a descobrir outras pessoas, outras intimidades, outras riquezas, e a sua vida foi se enriquecendo graças ao seu relacionamento com as outras pessoas. Pois nós, os católicos, não vivemos num quarto de espelhos. Deus nos criou numa realidade só de janelas. E nós temos que olhar para o mundo à nossa volta, nós temos que olhar para as pessoas à nossa volta. E daí o tema do apostolado. O quarto espelho é apenas um chamariz para tratar desse tema do apostolado, que me foi proposto com o diálogo de Jesus com Pedro, após a ressurreição. Quando o encontrou, naquele episódio da segunda pesca milagrosa, e pesca, tanto a primeira quanto a segunda, foram milagres que Jesus realizou para mostrar a missão dos apóstolos, ir pescar peixes, ir pelos mares do mundo, né, em busca de recolher pessoas para a rede do amor de Deus. E nessa segunda pesca milagrosa, após serem pescados 153 peixes grandes, né, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E nosso Senhor, apacenta minhas ovelhas. A segunda vez, a mesma pergunta, a terceira, e a mesma resposta de Cristo, e na terceira vez, quando perguntou, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vocês já repararam que nosso Senhor coloca como condição
o amor a Ele, demonstrado pelo amor aos outros, às ovelhas, guiar as ovelhas, apacentar as ovelhas, conduzir as ovelhas. E daí que é indissociável a busca da santidade do apostolado. Daí que está na essência da nossa vida cristã, não só deixar Deus agir em nós, mas também deixar Deus agir através de nós. São duas faces de uma mesma realidade. Ser santos para santificar. Deixar Deus agir em nós para podermos ser instrumentos da sua ação sobre as pessoas. Por isso não se pode viver em busca da santidade quem não tem uma grande preocupação, um grande fervor, um grande zelo apostólico. E disso que vamos falar hoje, mas especificando bem o que é o apostolado. E eu quero tentar, a partir dessa citação de um livro chamado Forja, de São José Maria, onde ele diz, num dos pontos de reflexão, Nosso Senhor quis que os seus filhos, que recebemos o dom da fé, manifestemos, presta atenção nessa frase, manifestemos a visão otimista original da criação. O amor ao mundo que palpita no cristianismo. Portanto, não deve faltar nunca entusiasmo no teu trabalho, nem no teu empenho por construir a cidade temporal. Vou repetir a partir de um momento. Manifestemos a visão otimista original da criação, o amor ao mundo. Apostolado é isso, meus caros. Se nós queremos chegar no céu, nós temos que construir a nossa cidade terrena. Porque nós somos cidadãos do céu, mas não vivendo de costas para a terra. Nós estamos conduzindo o mundo para o novo mundo, novo céu, nova terra. Hoje ouvimos na missa isso. Eu vi o novo céu, a nova terra. E essa projeção que se faz em direção ao futuro eterno, não nos leva a viver de costa para o presente que nos coube viver. Apostolado é responsabilidade pelo mundo no qual nós estamos vivendo. É olhar para fora do quarto, é olhar através da janela e ver que há um mundo que precisa de nós. O amor ao mundo palpita no cristianismo. Amar o mundo é uma parte essencial da vocação cristã, porque a criação é obra de Deus e a redenção é obra do Filho de Deus. E Dom Odilo falava há pouco, na sua palestra, que nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos no Filho. E o Pai criou o mundo e confiou a nós. E o Filho veio ao mundo para nos ensinar a amar o mundo apaixonadamente. Embora o pecado, que entrou no mundo por obra dos homens, que não querem viver filialmente nem apostolicamente, o pecado feriu, mas não destruiu o mundo. Porque o mundo continua sendo bom. O mundo é bom, meus caros. Porque o mundo é obra de Deus. E o mundo foi assumido pelo seu Filho.
E o mundo continua tendo a impressão digital de Deus. O pecado não apaga a impressão digital. O mundo continua sendo bom. Não podemos esquecer nunca Gênesis 1:31. Deus contemplou tudo que fez e viu que tudo era muito bom. Bom é apelido. Viu que era muito bom. Esse juízo de Deus não foi retirado da atualidade. Deus olha o mundo e vê que o mundo é muito bom. Mas como Deus se revelou plenamente através do mundo, assumindo a humanidade, nós também temos, que somos filhos no Filho, nós também temos que revelar o mundo bom. Revelar é tirar o véu. É tirar o véu de cima de uma realidade que existe, mas nós não estamos enxergando. E apostolado é fazer as pessoas olharem através da janela, para enxergar a realidade tal como foi criada por Deus. Se vocês saírem hoje, e prometo ir até meio-dia, porque meio-dia está marcado o final para começar o almoço, não é isso? Não é? Não. Minha palestra estava de 11h10 a meio-dia. Não é isso? Então, 11h10 meio-dia. Se vocês saírem de hoje daqui com essa ideia que apostolado é tirar o véu para que as pessoas vejam que o mundo é muito bom. O mundo que nós estamos vivendo é muito bom. O pecado é o bem ausente. Porque o mundo é o bem presente. O pecado... Aqui eu vou falar uma coisa que talvez escandalize vocês, hein? Talvez até vou me considerar herege, está gravado, não tenho nenhuma preocupação com isso, né? Talvez até vão dizer que Dom Antônio está dizendo maiores heresias aqui nesse fórum, mas vou dizer uma coisa para vocês: o pecado não existe. O pecado não existe. Por que é o pecado? É o mal moral. O que é o mal? A ausência do bem devido. A ausência do bem devido. Portanto, o mal é um bem indevido. O mal é definido filosoficamente como a ausência do bem devido. Daí que o mal é um bem indevido, porque tudo é obra de Deus. O pecado é obra dos homens, é verdade. Por quê? Porque trocaram o bem devido pelo bem indevido. Então, nosso Senhor veio ao mundo para mostrar que existe o bem devido, que é o mundo. O mundo é bom. Se nós acreditamos que o pecado existe, nós acreditamos que existe um Deus do mal e um Deus do bom. Isso chama-se maniqueísmo. Que Santo Agostinho era maniqueu. Porque, segundo o maniqueísmo, essa filosofia lá da Idade Antiga, e que foi ressuscitada no meio da Idade Média, e que está hoje em dia como um vírus contagiante. Nós estamos vivendo no mundo maniqueu. Isso é bom, aquilo é mal. Mulher boa, homem mau. Ideologia de gênero. Rico mal, pobre bom. Ideologia marxista. Fulano bom, cicrano mal. Não precisamos ir muito longe, né? Quem quiser entender, que entenda. Nós estamos vivendo no mundo maniqueu, quer dizer, o bom do mundo veio de Deus, o mal do mundo veio do demiurgo. Então, tudo que é material é mal, tudo que é espiritual é bom. Concordo ou não concordo? Também não preciso concordar, né?
É bom saber que nós não podemos ser maniqueus. O católico não é maniqueu. O católico é filho de Deus. E o católico acredita, porque está na essência do catolicismo, que Deus criou um mundo muito bom. Que o mundo é bom. E o apostolado é a gente mostrar a bondade de Deus presente no mundo. E não a maldade, porque senão a gente está chamando que existe um demiurgo, que existe um Deus do mal. É meio complexo, né? Mas deu para acordar muita gente que estava aí de boca aberta, contemplando o teto, né? Então, o pecado, que é a presença do bem indevido, nós temos que desmascará-lo, colocando em evidência o bem devido. E qual que é o bem devido? Todas as coisas criadas por Deus são boas. A família, o trabalho, a arte, a cultura, a política, a sexualidade. E aqui, desculpa, Padre Edmilson, né? O senhor citou aí, está certo, né? Tem coisa, mas também vou dizer outra heresia. Nós não temos sexo. Nós temos sexualidade. Sexo tem plantas, sexo tem animais. Mas nós temos um modo de ser pessoa, que é a sexualidade. Então nós temos uma realidade sexuada, e a sexualidade é boa. Ser homem, ser mulher é bom. Né? E é essa que nós temos que colocar diante dos nossos olhos, que todas, sem nenhuma exceção, realidades do mundo são boas. E apostolado é precisamente isso, porque Cristo, morrendo na cruz, não veio para condenar o mundo. Isso está claríssimo. Está claríssimo em São João. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não para condenar. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não vai atrás de um bem indevido. Jesus, quando começou a conversar com a mulher samaritana, começou pelo fim? Não, começou pelo começo. Dai-me de beber. E aí surgiu um bem indevido, o preconceito. Mas como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana, porque judeus e samaritanos falavam preconceito. O bom e o mal. Judeu bom, samaritano mal. Olha o maniqueísmo aí. Mas Jesus foi despertando no coração daquela mulher o desejo da bondade, daquela água viva que Jesus falou que ia dar para saciar sem saciar. Né? E só no final da conversa falou, vai, chama teu marido. Eu não tenho marido. É verdade. Tiveste 5, o que agora tem, e o que agora tens não é teu. 6 homens que eram um bem indevido, que não conseguiram matar a sede de amor daquela mulher. E só o 7º homem matou a sede dela, Jesus. Jesus veio se revelar no coração dela que havia uma sede de amor que 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens não conseguiram satisfazer. Jesus fez um apostolado com ela, não condenando. Você já tem 5, está no 6º, você realmente é uma depravada. Não começou assim. Começou assim ela. Começou condenando, começou humilhando, começou acusando. Não, começou atraindo. Isso é apostolado. É mostrar o belo que existe num coração que tinha que buscar todos os dias água do amor em 1, 2, 3, 4, 5, 6 poços secos. Porque só o poço do coração de Cristo era capaz de saciar o amor sem saciar. Né? Por isso Cristo veio reconciliar todas as coisas com Deus e veio colocar-se no cume de todas as atividades humanas. E aqui sim que vou dissecar em 2 partes essa palestra sobre apostolado. Nós, católicos, fazemos apostolado da reconciliação e não da acusação.
apostolado da reconciliação e não da acusação. Em segundo lugar, nós católicos fazemos o apostolado da colocação, né, de Cristo no cume de todas as atividades e não o apostolado da destruição. Vou falar do primeiro apostolado. Para reconciliar o mundo com Deus, para revelar que o mundo é bom, nós temos que fazer um apostolado de reconciliar o mundo com Deus. De que forma? E aqui vou citar um artigo do cardeal Ratzinger, escrito no 6 de outubro de 2002, intitulado Deixar Deus Agir. Porque se a santidade é deixar Deus agir em nós, apostolado é deixar Deus agir através de nós. Isso é apostolado, deixar Deus agir através de nós, deixar Deus agir no meio do mundo através de nós. Nesse artigo, o cardeal Ratzinger, 3 anos antes de ser eleito Papa, dizia: entre os homens, também entre os cristãos, pensa-se que após a criação, Deus retirou-se do mundo e não tem mais nenhum interesse pelas coisas nossas de cada dia. Segundo esse modo de pensar, Deus não entraria mais no tecido da nossa vida cotidiana. Entretanto, quem tem fé cristã sabe muito bem que Deus não se retirou do mundo, mas que entrou no mundo. Nós rezamos sempre quando rezamos o Ângelus. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Está entre nós. Vive entre nós, né? Deus não se retirou do mundo, mas entrou no mundo. Veio para bem dentro do mundo. Abraçou todas as realidades do mundo. E sem ser mundano, quis, e continua querendo por meio de nós, reconciliar o mundo com o seu Pai. Esta verdade histórica, bíblica e teológica, a teologia da criação e a teologia da redenção, tem natureza evangélica. O que quer dizer evangelho? O que quer dizer evangelho? A boa nova, a novidade. E qual é a novidade? Continua dizendo o cardeal Ratzinger nesse artigo. É uma mensagem de grandíssima importância, essa novidade. É uma mensagem que conduz à vitória sobre o que pode ser considerada a grande tentação dos nossos tempos. O que vocês pensam que é a grande tentação dos nossos tempos? Alguém se atreve a dar um chute? Qual é a grande tentação que nós sofremos? Ninguém sabe. Pô, vocês estão sendo tentados, não sabem como estão sendo tentados? Pô. Bem, deixa o cardeal Ratzinger responder, né? Olha, diz o cardeal Ratzinger, a tentação que pretende convencer-nos que após o Big Bang, Deus se retirou da história. Essa é a grande tentação que nós sofremos hoje. Deus criou o mundo, né? Segundo um jesuíta, que Einstein dizia que era o maior físico que ele havia conhecido, um sacerdote jesuíta americano que foi quem elaborou a tese do Big Bang. Então, após o Big Bang, Deus se retirou do mundo e deixou o mundo na mão dos homens, e aí que os homens cuidem desse mundo, né? Continua o cardeal Ratzinger. A ação de Deus não finalizou no momento do Big Bang, mas continua no curso do tempo, seja no mundo da natureza, seja no mundo dos humanos. Deus está presente no mundo através dos seus filhos e das suas filhas. Ide por todo o mundo, olha aí o mandato apostólico, ide por todo o mundo, ensinando
e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. O mundo é nosso. O mundo não é das ideologias. O mundo não é das filosofias. O mundo é de Deus. E os filhos de Deus, no meio do mundo, têm que se ocupar do negócio do seu Pai. E apostolado da reconciliação é o apostolado que nós temos que fazer, mais com o exemplo do que com as palavras. Cristo passou 30 anos no meio do mundo, no mundo da família, no mundo da sociedade da sua época, no mundo do trabalho, no mundo religioso judeu, que ele assumiu como a sua religião própria, até criar um novo mundo, a nova terra, com a sua ressurreição, né? E nós temos que ver isso, que o apostolado do exemplo. Nós temos que ser pessoas que, para reconciliar o mundo com Deus, sejamos exemplares em mostrar todas as coisas boas do mundo e não as coisas más. Por isso que o apostolado da reconciliação e não da acusação. Não faz apostolado quem fica apontando as coisas ruins que existem no mundo. Embora algumas pessoas façam isso, é uma opção que assumiram, mas não dá certo. Não dá certo ficar falando só do que está ruim, acusando, né? E até usando um certo termo que está equivocado. Eu tenho que ser profeta. Profeta não denunciava. Isso é uma distorção da palavra profeta. Profeta anunciava as maravilhas de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco, Isaías. Profeta anuncia as mensagens de Deus. E nós estamos cometendo um erro muito grande hoje em dia, nós católicos. Estamos só acusando onde é que está o mal, o bem indevido. E não estamos apontando onde é que está o bem. Então, isso não é o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que reconciliar, quer dizer, mostrar a bondade do mundo presente em cada pessoa humana. Vocês já foram em presídios? Quem aqui já entrou no presídio? Já conversaram com as pessoas lá? Já ficaram com elas lá dentro? Não é verdade que existe muita bondade lá dentro? Não é verdade que há muita humanidade lá dentro? A gente sai de lá edificado. A gente pensa que vai edificá-los e a gente sai edificados. Um dos últimos que eu fui, véspera de Natal, uma das pessoas ali presente me deu um marcador de página de presente de Natal. Eu olhei e falei, puxa, isso é um papiro. Verdade, pareciam desses papiros antigos, né? Com um aspecto de já velho, com duas letras, alfa e ômega, o princípio e o fim. E eu falei, mas como o senhor fez isso aqui, né? Não, com papel de caderno e lápis de cor. Fui riscando, depois fui esmaecendo as cores, depois passei uma cera, depois eu fiz a inscrição alfa e ômega. Falei, como? Eu falei, na minha cela. Uma coisa com tal perfeição, né? Você fica assim, nossa, aqui, por mais inóspito que seja o lugar, aqui tem humanidade, aqui tem criatividade, aqui tem bondade de Deus presente. Outro presídio que eu fui, nesse mesmo que eu fui, 2.000 pessoas no lugar que cabiam 500. Todo dia às 6 horas da tarde, todos, em comum acordo, paravam e rezavam pela paz no mundo.
Outro me disse, se eu tivesse parado 10 minutos para pensar, não estaria aqui hoje. Que lições de vida, né? Pessoas que ali estiveram porque talvez não teve alguém que lhes foi mostrar o lado bom da vida, né? E eles tiveram o grave delito de irem pelo lado mal da vida, né? Falta de apostolado. Falta de apostolado para mostrar a bondade, porque se tivesse parado 10 minutos e alguém tivesse conversado com ele, não estaria lá. Esse homem que fez um marcador de página, talvez tivesse uma empresa, né, cheio de criatividade, né? Nós temos que ter essa presença, né? Não ficar só acusando, mas amando o mundo, porque ele é bom, e mostrar a beleza da dignidade humana, a beleza da família, a beleza do amor humano, como falou agora o Padre Milson, né? A beleza, né, da arte, né? A beleza desse papel de caderno transformado no marcador de página que parecia um papiro antigo, a beleza, né, da doença, do sofrimento, a beleza da morte, a beleza do trabalho, seja ele qual for. Você sabe que está um processo de beatificação e canonização de uma estilista de moda? Está em processo de beatificação e canonização uma estilista de moda. Porque ela descobriu a beleza daquela profissão para servir o mundo, para reconciliar a moda, para mostrar que é possível exigir a beleza, a elegância, sem um bem devido que é a degradação da dignidade humana, né? Através da moda. E outros, né? Processo de beatificação e canonização através da profissão médica, outros da política. Tomás Moro é santo, era político. Há políticos santos, meus caros. Agora a gente só está acostumado de mostrar que político é uma raça que não merece existir, né? O amor ao mundo, o amor, apostolado da reconciliação e não apostolado da acusação. Apostolado da colocação, colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas. O apostolado da colocação e não o apostolado da demolição. Demolir, destruir, acabar. Né? Não é nem acusar, nem demolir, mas é construir. O Papa não está pedindo isso para nós? Não levantemos muros que destrói as relações humanas. Esse bom, esse mal. Esse assim, esse assado, né? Mas construir pontes. Sermos apostolado da construção. Como é que a gente consegue fazer o apostolado da construção? Fazendo um apostolado da inteligência, de modo inteligente, e um apostolado do coração, de modo cordial. Formar a inteligência inteligentemente e aquecer os corações cordialmente. Eu sou capaz de fazer esse apostolado? De formar inteligências inteligentemente. Inflamar corações cordialmente. Qual é o segredo disso? Nosso único modelo é Cristo. Como Cristo chegava às inteligências? Através do coração. Como? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, não pelos seus alunos, pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amigo, aqui viestes, aquela última chance para tocar o coração de Judas, para que ele voltasse a pensar naquele instante que Jesus passou lá dentro, falou, tu segue-me. Mas como ele estava com a inteligência obnubilada pelo dinheiro,
Jesus chamou de amigo, mas ele não conseguiu, ele próprio, aquecer o coração. A amizade não faltou. Gesto de amizade não faltou. Nós somos amigos das pessoas e não professores das pessoas. Apostolado da inteligência não é apostolado da doutrinação, não é apostolado da informação, é apostolado da amizade. Mas para chegar hoje em dia à cabeça, nós temos que passar pelo coração. Por isso o Papa tem nos ensinado a chegar à cabeça através do coração. É preciso cuidar das feridas e depois vamos arrumar as coisas mais adiante, né? Eu não quero falar de coisas recentes, mas vou falar. Eu sei, não era a minha intenção, né? Porque eu fui cumprir com o meu papel. Eu sei que viralizou pelo Brasil afora a minha foto com Bolsonaro, né? Eu fui cumprir a minha missão, eu fui preparar o encontro dele com o Dom Orani, que Dom Orani me pediu isso, né, para conversar com ele sobre a vida, a família, a educação, o papel da igreja, o que é a CNBB, que não é uma super igreja, mas apenas um organismo de comunhão, né, porque a autoridade máxima dentro de uma diocese é o bispo, né? Então eu fui explicar essas coisas para ele, para poder saber o que queria conversar com o Dom Orani, que eu ia conversar com ele. Mas viralizou aí o apostolado da acusação e da destruição aconteceu, né? Foi uma coisa assim... Mas ninguém falou nada quando viralizou a minha fotografia com o João Willis. Eu também pedi uma audiência com o João Willis, sob a permissão de Dom Orani, para conversar com ele sobre o Papa Bento XVI, que ele havia feito uma acusação do Papa Bento XVI que era injusta, né? Então eu fui conversar com ele e no final da audiência, como aconteceu com o candidato à presidência, foi tirada uma fotografia, mas ninguém falou isso. Porque a gente tem que ir ao encontro das pessoas para encontrar denominadores comuns, para cuidar de feridas, entrando pelo coração, para poder depois chegar à inteligência. Mas a gente está entrando numa contramão. Infelizmente, há muitas partes da igreja que está indo pela contramão da história. Nós estamos querendo convencer e vencer nos debates sem antes aquecer. E a amizade o que faz justamente é aquecer os corações, curar as feridas dos corações, para depois poder dar formação. Não adianta a gente dar formação hoje em dia batendo em ferro frio. As mentes não se abrem sem antes abrir o coração. Como também as mulheres são especialistas nesse campo, né? Sabe que para conquistar o coração dos homens tem que primeiro abrir o estômago. Então elas vão pelo estômago para chegar ao coração, né? Para depois chegar à cabeça, né? Os homens se conquistam não é verdade? Porque a primeira coisa que o homem chega em casa e pergunta é: o que tem para comer hoje? Porque a hierarquia dos homens é diferente das mulheres. O homem é primeiro comida, depois a roupa, depois a casa. Para a mulher é primeiro a casa, depois a roupa, depois a comida. Se ela estiver sozinha, ela não cozinha para si própria, ela belisca. É ou não é? As mulheres aqui sabem disso. Pô. Ela nunca cozinha para si própria. Agora, o homem é primeira comida. O que tem hoje? Você passou a minha camisa para amanhã? E ela caprichou na casa, fez tudo tão carinhosamente, quis conquistar o coração, colocou umas flores, né? Cuidou do cabelo, comprou uma roupa nova. Ele repara em tudo isso? Não. Não. Porque nós, homens, somos uns tapados. É verdade, pô. A gente não percebe nada.
né? Por isso a gente tem que ir pelo apostolado do coração, da amizade. Quanto tempo eu gasto com uma pessoa que discorda de mim em termos de religião? Quanto tempo do meu dia, da minha semana, eu vou com essa pessoa, cultivando amizade, me interessando pela sua vida, ouvindo as diversas acusações que ele faz contra a igreja e ficar caladinho, e não falar nada, tentando convencer ou vencer no debate, né? Hoje em dia a gente fala, não, a gente tem que fazer diálogo, mas muitas vezes os diálogos são debates, não são diálogos. As pessoas querem convencer uma outra e vencer uma outra no debate. Já estamos cansados de debates, né? Onde ninguém apresenta nada a não ser acusar um ao outro. Somos capazes de passar uma semana, um mês, ouvindo barbaridades contra a Igreja Católica e não falar nada em defesa da Igreja Católica? Ah, mas isso não é defender a Igreja Católica? Não, é defender na hora certa. Se o coração não está aquecido, como é que eu vou chegar na inteligência? Se a pessoa não vê que eu estou me sacrificando por ela, que eu estou me interessando por ela, que eu estou compreendendo a sua falta de formação, né? Como é que eu quero, né, que a pessoa abra o seu coração para depois abrir a sua inteligência, se eu já, na primeira vez que ele fala mal contra a igreja, eu já retruco? A primeira vez que ele fala mal de um valor humano e cristão, eu já tento convencê-lo. Às vezes a gente tem que engolir o sapo. Não porque estamos concordando, mas porque estamos fazendo um apostolado de, primeiro, aquecer cordialmente o coração, para depois formar inteligentemente a cabeça. Ninguém se convence se nós antes não conquistamos, através da amizade, os corações humanos. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Entrar nos corações. Entrar nos corações. Por isso as parábolas. As parábolas aqueciam o coração. Não ardia o nosso coração pelo caminho enquanto ele nos falava. E Jesus não viu todas as bobagens que os discípulos de Emaús falaram? Todas as bobagens. Pensávamos que era... né? Começou por uma bobagem enorme, né? Quando Jesus falou, o que falais pelo caminho? Né? Por que estáis tristes? Eles falam, será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que bobagem! Ele era o protagonista do que aconteceu em Jerusalém. E Jesus tentou convencer que ele era o protagonista. Não, ele falou, contem para mim, o que aconteceu? Diga o que aconteceu comigo, né? Aí ele foi falando bobagem, né? Era um profeta, né? Passaram 3 anos, não tinha aprendido nada, profeta. Né? Era o filho de Deus, né? Era um profeta. Ele disse que ia ressuscitar o 3º dia, isso não aconteceu. E falando bobagem, Jesus ficou caladinho. E começou falando dele, não foi lá atrás. Moisés, foi falar de todos os profetas. E depois, quando é que ele foi reconhecido? Num momento íntimo de família, ao partir o pão. Aí o reconheceram. Nós somos capazes de viver isso? Ouvir as pessoas, as barbaridades que elas dizem, e compreendê-las, né? E não querer convencê-las? Quanto tempo gastamos com as pessoas, né? Nosso apostolado de colocação de Cristo no cume das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, né? Colocar Cristo no coração e não fazer uma doutrinação é começar purificando-nos no nosso coração. A gente tem que purificar o nosso coração, a gente tem que limpar o nosso coração de indiferenças, insensibilidades e de todas aquelas reações, né, que vão criar um apostolado de destruição e não de construção. Raiva, né, ódio, né, antipatias, e principalmente o nosso coração corre um grande risco quando nós não cultivamos nele o amor de amizade, que é
deixar o nosso coração ser, né, uma espécie assim daqueles instrumentos de marcar o boi. Você pega lá o ferro incandescente e joga na pele do boi para colocar a marca do dono, né? Então a gente rotula. Enquanto a gente não purificar o nosso coração dos rótulos, dos preconceitos, das discriminações, né, desse maniqueísmo, esse é bom, esse é mau, nós não conseguimos, sem purificar o nosso coração, nós não conseguimos chegar ao coração das pessoas, né? E purificando o nosso coração, nós podemos fazer esse apostolado de colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas através da virtualização dos nossos relacionamentos. Virtualizar os nossos relacionamentos, especialmente aqueles mais tensos por razões de doutrina. E o grande apostolado que a gente faz hoje em dia, de colocar Cristo no cume das nossas relações, é cultivar 3 virtudes. Primeiro, humildade. Humildade. Temos que ser muito humildes, porque nós hoje sabemos coisas que outras pessoas não sabem, não por maldade, mas porque ninguém lhes ensinou. Vocês estão aqui se formando nesse fórum e vão sair com uma boa bagagem intelectual, um bom conhecimento do que é a santidade. Mas tem pessoas que não sabem o beabá da fé católica. E dizem as barbaridades. Eu não creio na ressurreição, como dizia o Odilo, né? Não creio na ressurreição, não creio que eu vou ressuscitar. Mas creem em OVNIs, creem no ET, né? Creem em uma série de coisas, né? Nos Transformers, né? Creem que a pessoa que está do outro lado do Zap Zap existe. E está dizendo uma série de coisas sobre ela que talvez seja totalmente fake news. A gente acredita. São más as pessoas? Não, porque ninguém lhes mostrou como ser boas. E se nós hoje em dia sabemos, né, não nos consideremos o dono da verdade, sejamos humildes, porque se eu estivesse naquela situação, talvez eu seria como aquela pessoa. Humildade. Paciência. Vejam, foram 3 anos do exercício de uma paciência divina com aqueles apóstolos que eram umas pessoas que eram pescadores, boas pessoas, mas a partir do momento que Jesus os chamou, eles começaram a achar que ele era o máximo, né? João, o discípulo amado, e que escreveu já no fim da sua vida: filhinhos, amai-vos uns aos outros, um mandamento novo vos recorda, amai-vos uns aos outros. O apóstolo do amor, né? Foi sempre assim, a paciência com Jesus, demonstrando amor a Ele, né? Porque ele falou, encontramos uns que não são do nosso grupo e proibimos de falar. Queres que mandemos fogo do céu para destruir eles? Olha aí. E Jesus chamou Boanerges, filhos do trovão. Ele era explosivo, mas depois foi aprendendo a suavizar o seu coração, porque Jesus foi muito paciente com ele. Às vezes nós não atraímos uma pessoa para Deus, para a igreja, porque a gente já explode, né, a nossa relação, porque não a virtualizamos. E já começamos a discutir, e queremos impor, e começamos já a acusar, e começamos já a rotular. A paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo, hein? Temos que pedi-lo com muita insistência. Dai-me paciência no mundo de hoje para conviver com pessoas que não são más, mas ninguém lhes ensinou a ser boas. E se nós recebemos essa graça de Deus, de alguém nos ensinar a ser uma pessoa boa, então que nós sejamos humildes e compreendamos aquela pessoa e sejamos pacientes com ela.
humildade e paciência, e depois o segredo dos segredos do apostolado. Cristo entregou-se até a última gota de sangue. E com isso, ao ser colocado no alto da cruz, redimiu toda a humanidade. O quanto eu me sacrifico pelas pessoas. O quanto eu me entrego pelas pessoas. O quanto eu me renuncio para poder acolher as pessoas, aproximar as pessoas, para poder fazer as pessoas se encontrarem com Cristo, não comigo. Eu não sou Cristo. O modelo é Cristo, não sou eu. Então a gente tem que fazer um grande sacrifício. No apostolado, sabe qual é? Não falar de mim mesmo. Falar de Cristo. Porque Cristo é o centro. Cristo é aquele que sabe entrar no coração, sabe iluminar a inteligência. Então a gente tem que apresentar Cristo. E um grande sacrifício, não pensemos que a gente tem que fazer jejum de 24 horas, nem ficar aí se martirizando. Não. O maior sacrifício é a gente não colocar-nos como exemplo. Não, porque eu no seu lugar, não, eu faria diferente. Não, Cristo fez isso por você. Cristo veio ao mundo por você. Cristo ficou na Eucaristia por você. Vou contar uma história aqui real, hein? Lá no Rio de Janeiro, vocês sabem que as comunidades são dominadas por facções do tráfico, né? Como aqui também em São Paulo e em outros lugares do mundo, né? E numa comunidade, perto de uma paróquia lá no Rio de Janeiro, num domingo, o diácono permanente, com 2 ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, foram levar comunhão à tarde para vários doentes e idosos nessa comunidade. Quando se aproximaram da comunidade, começaram a ouvir tiros e granadas. Então, os 3 se entreolharam e falaram: bem, vamos voltar amanhã, porque hoje não dá para entrar, né? Mas uma das senhoras falou: mas, coitadinhas, as pessoas vão ficar sem comunhão. Vamos tentar chegar às casas, né? E com tremendo como vara verde, com medo impressionante, eles foram se desviando dos lugares onde tinha mais barulho, né? Para chegar às casas, foram dando a comunhão para as pessoas. Mas faltava uma senhora idosa, já que não conseguia sair da cama, deixava a porta da casa sempre aberta no domingo, porque sabia que vinham levar a comunhão para ela. Então foram vindo, mas essa casa estava justamente no centro do tiroteio. Então, mas estavam lá com Jesus na teca, só faltava aquela hóstia para ser dada para aquela senhora. Então foram indo, na hora que conseguiram chegar na casa, abriram a porta e tinha lá 5 rapazes com armas pesadas se escondendo na casa dela, e ela apavorada na cama, né? E quando chegaram o diácono permanente com 2 senhoras, logicamente reagiram imediatamente, falaram: que vocês estão aqui, vão embora, senão vocês vão mostrar que a gente está aqui, saiam daqui. Aí o diácono, muito temerosamente, falou: não, vim trazer a comunhão. E ele falou: vai rápido, faz isso logo, né? Aí ele foi, chegou ao lado da cama da senhora, abriu o corporal, esse pano que se coloca sobre a mesa para não deixar cair, se cair alguma migalha de hóstia, que ali está Cristo também, pudesse ser recolhido, né? Colocou, se ajoelhou, e aí fez o que o padre faz na missa, pegou a hóstia, levantou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a hóstia levantada, os 5 rapazes se ajoelharam e começaram a gritar: Jesus, livra-nos dessa vida. Jesus, salva-nos. Jesus, perdão. E ficaram ajoelhados quando estava a comunhão, e eles saíram, e os rapazes ficaram lá.
eles não falaram nada para os rapazes, apenas apresentaram Jesus. Eu sou capaz de me sacrificar assim? De ir ao encontro das pessoas, apesar das dificuldades? E o maior sacrifício, eu sou capaz de sacrificar, não falar de mim, mas falar de Jesus? Agora, para falar de Jesus, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Como é que eu vou falar? Teoricamente, isso é doutrinação. Eu tenho que primeiro colocar Cristo no cume da minha inteligência, no cume do meu coração, no cume da minha personalidade, para falar dele, porque eu o conheço bem. Apostolado é falar de Cristo, não falar de como eu vivo o cristianismo, é falar do Cristo. Porque as pessoas querem encontrar Cristo, não querem encontrar a mim. Então, quem prega de si mesmo, cria o apostolado da discussão. Cria o apostolado da demolição de amizades. Porque apostolado é falar de Cristo, apresentar Cristo, aproximar as pessoas de Cristo. E ele faz o que ele sabe fazer muito bem. Entrar no coração das pessoas, aquecer, para depois entrar na inteligência. Então é isso que está implícito naquela pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Seja apóstolo. Nós não temos que fazer apostolado, a gente tem que ser apóstolo. Sendo amigos e sendo construtores de pontes, sendo pessoas que sabem viver o mundo bom. O mundo é bom. Mostremos a bondade de Deus presente no mundo. Basta de mostrar só a maldade. Basta de mostrar só as coisas, porque a maldade não existe. É o bem devido. A gente tem que mostrar o bem devido. O que é o bem devido? É a marca registrada de Deus no mundo. Há muita bondade no mundo. Há um ditado italiano que diz o seguinte, e com isso eu termino, né? O bem não faz ruído. O ruído não faz bem. Então, se há muito barulho por aí, há muito ruído por aí, não se preocupem. Isso cai por conta própria. Não gastemos tempo em falar do ruído. Gastemos tempo em fazer bem que não faz ruído. Isso é apostolado.